Saúdo os nossos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Nesse instante, quero ler um texto que encontra-se na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, que diz: O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O tema que dou hoje para a reflexão é Exércitos de cegos. Você já imaginou um exército formado somente por militares cegos, sendo conduzido por uma única pessoa? Imagine e creia, pois isso já aconteceu. Esse fato ocorreu na época do profeta Eliseu, no dia em que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. E isso só aconteceu porque o rei da Síria queria prender esse profeta do Senhor a todo custo. Ele mandou que o seu exército saísse à procura de Eliseu, que, segundo informações, se encontrava em Dotã. É que Deus revelava a Eliseu todos os movimentos que o exército da Síria fazia, segundo Reis 6, verso 12. A ordem era fazer o aprisionamento do profeta e trazê-lo à presença do rei. O texto de 2 Reis 6, verso 14, mostra todo o aparato bélico que o rei da Síria preparou no intuito de prender o profeta Eliseu. Diz esse texto: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Agora, susto mesmo quem tomou foi o moço de Eliseu, que, aliás, não era lá muito crente. Assim que o rapaz viu a tropa síria vir preparada para maniatar o seu senhor, o moço disse: Ai, meu senhor, que faremos? Bem, sem muito esforço, já dá para perceber que esse rapaz não contava com a ajuda divina. Observe que ele preocupou-se com o que ele e o profeta Eliseu fariam, e não aquilo que o Senhor poderia fazer para defendê-los. Vendo o seu moço aflitíssimo, Eliseu apenas respondeu ao rapaz: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis 6, verso 16. Em seguida o profeta fez ali uma oração dizendo: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Verso 17, parte A. Pronto. Não foi uma oração extensa, mas que foi feita com uma fé inabalável em seu Deus, isso foi. A prova é que o Senhor atendeu a oração de Eliseu, pois na continuação o texto diz: E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Verso 17, parte B. Ou seja, Deus tinha colocado um poderoso exército para defender o seu profeta. Compare esse texto em Apocalipse 19, verso 14. Entretanto, o melhor vem agora. É que assim que o exército da Síria se aproximou para prender esse profeta de Deus, veio só perder tempo. Sabe o que aconteceu? Eliseu fez outra oração, totalmente diferente daquela que ele tinha acabado de fazer. Ele orou agora, não para que os olhos fossem abertos, assim como fez com o seu moço, mas que o Senhor cegasse todo o exército da Síria. A sua oração foi assim: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Verso 18, parte B. Então a Bíblia mostra que o Senhor cegou todo aquele exército. Versículo 18, parte C do texto. Imagine aí um exército de cegos. E assim, Eliseu foi o condutor desse exército. Deus entregou nas mãos do profeta os seus inimigos. Eliseu poderia tê-los conduzido para um precipício para ali abandoná-los à própria sorte. Entretanto, ele os conduziu, mas para outro lugar, conforme diz o texto. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Verso 19. Nesta época, Samaria era a capital do reino do norte, Israel. Só que assim que esse exército entrou na cidade, mais uma vez o profeta orou: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. Versículo 20, parte B. Deus respondeu à sua oração. O texto é claro. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. 2 Reis 6, verso 20, parte C. Qual não terá sido o susto que todos aqueles soldados tomaram ao perceberem que estavam dentro de uma cidade inimiga?
Recebendo assim de bandeja tantos inimigos dentro de sua cidade, o rei de Israel quis ali mesmo destruí-los. Porém o profeta Eliseu não permitiu. Verso 21. Muito pelo contrário, ao invés de mandar matá-los, Eliseu mandou que o rei mandasse servir comida farta para todos os soldados, e que depois deixasse que todos eles fossem embora para a Síria. Isso foi feito com um lauto banquete. Segundo Reis 6, verso 22 e 23. Irmãos, irmãs, amigos, hoje o que vemos são exércitos e mais exércitos de pessoas sendo conduzidas pelo Deus deste século, que é Satanás, rumo à destruição. Isso está claríssimo em 2 Coríntios 4, verso 4, que diz: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que o mundo precisa é de um guia que liberte esses cegos e que os conduza pelo verdadeiro caminho. Jesus é esse guia, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Mateus 2, verso 6. Não poderemos jamais nos esquecer de que a Igreja do Senhor tem uma poderosa tarefa a executar no mundo, que é anunciar o Evangelho, a fim de que os exércitos dos cegos espirituais enxerguem a luz de Cristo. Mateus 4,16, Lucas 2,32. Lembre-se que foi Jesus quem disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Que esses cegos vejam essa luz. Um forte abraço a todos.